essas 14, né? Um pouquinho, né? Pouco acostumado ao Real. E o Zaragoza, cara, como é que entra na sua vida? Ali depois já de ter sido bem campeão já com o Real, como é que acontece o Zaragoza para você? Eu vou para a França, né? Um ano para o Bordeaux. Mas aí você... Por que depois você do Real Madrid? Real? Você teve umas lesões, né? Que te atrapalharam eu tive lá. assim... Minha última temporada coincidiu justamente com a chegada do Zidane. Então, a gente ganha a temporada 2000, 2001. A gente ganha a La Liga. E o Figo jogando pela direita e eu jogando pela esquerda. E a gente é campeão espanhol. Aí o Real Madrid contrata o Zidane. Então, assim, o Figo não ia sair. Os dois de frente também não, que estavam jogando na época, se eu não me engano, o Morientes com o Raul. Aí tinha também na época o Anelka, depois o Anelka saiu. E aí contrata o Zidane vai ter que jogar em algum lugar. E coloca justamente ele um pouco mais pelo lado esquerdo na minha posição. Então eu passo o último ano, minha última temporada, sendo uma espécie de 12º jogador, mas era reserva. Aí eu, com todo respeito, com todo carinho e com toda a minha história no Real Madrid, eu queria jogar. Óbvio. Eu queria jogar, mesmo com 28, 29 anos ali. Não, tá bom então, ainda. Então eu não ia relaxar nunca, eu nem me acomodar nunca. Foi quando eu fui pro Bordeaux. Aí eu tinha mais um ano de contrato. Então você pediu pro... eu tinha mais um ano de contrato e eu não queria passar a mesma situação. Foi quando eu pedi e a gente acertou com o Bordeaux. Foi um momento também de uma experiência muito bacana no futebol francês. Foi uma temporada muito boa do Bordeaux, a minha individualmente também, mas eu também ali era um ano. Eu não queria também ficar no futebol francês. Por quê? Porque, assim, foi bom, foi uma experiência, mas não era o melhor campeonato, não era o melhor futebol e não era onde eu queria estar. Então, eu tinha aí... O Ronaldinho Gaúcho estava lá ainda ou não? No PSG? Ronaldinho estava no PSG. Joguei contra ele. Joguei contra ele. Inclusive, a semifinal da Copa da França foi justamente contra o PSG. Em um jogo único em Paris, a gente perdeu. Se eu não me engano, ele fez 2 gols, foi 2-0. E a gente perde a semifinal. E aí acaba meu contrato com o Real Madrid. Eu não vou ficar na França. E eu falei, eu vou pensar um pouco da minha vida e aí começaram a surgir propostas de alguns lugares, principalmente do futebol europeu. Eu não queria voltar para o Brasil, eu queria ficar na Europa. Mas tinha coisa do Brasil, provavelmente. Tinha enfim, se falava, enfim, algumas situações. É só uma observação que, assim, naquela época, o Brasil era daquele jeito, né? Quer dizer, né? Hoje em dia, vir aqui pro Brasil... Não, sim. Tá bom, né? Os caras estão dando salários gigantescos e tem estrutura agora e tal, mas naquela época a distância era muito imensa, maior, era né? imensa, era muito maior. Então não tinha nem comparação. Mas eu queria ficar. E aí foi quando chegou um momento que veio a proposta do Zaragoza e eu queria voltar para o futebol espanhol, eu queria voltar para a Espanha. E foi quando se encaixou. O Zaragoza saindo sobe para a primeira divisão. O Zaragoza, assim, está num momento muito ruim há alguns anos, mas sempre foi um clube muito respeitado na Espanha. Tem um respeito muito grande. É uma cidade importante, uma cidade grande também. Então, mas vinha de uma segunda divisão, quando pontualmente o Zaragoza fez 5 contratações. Dentre elas o Álvaro, o brasileiro, o zagueiro, que foi campeão brasileiro pelo Flamengo, e o Davi Villa. O Villa vindo do Sport Gijón. Pô, foi ali que ele começou a subir, né? Foi. Então, nós 3, o Gabriel Milito, zagueiro, o argentino, sim. E mais uma contratação, 5 contratações pontuais. Mas assim, quando eu fui contratado, veio uma interrogação, né? O que o Sábio veio fazer aqui? Com 29 anos, depois de ganhar tudo no futebol europeu, depois de 5 anos no Real Madrid. Tinha Mundial naquela época? Tinha, né? Tinha. Então, vocês já disputaram o Mundial também. O Real Madrid ganhou todos, né? Eu tinha disputado... na verdade, eu disputei 2 mundiais. É que na terceira Champions eu saio. Tá. Que a gente ganha. Entendi. A gente ganha do Vasco em 98.
e a gente perde pro Boca em 2000. 2-1. E eu e o Zaragoza é uma nova etapa, e foi algo que eu acho que nem os... tinha uma expectativa muito grande, mas tinha uma desconfiança muito grande por parte do torcedor do Zaragoza, por tudo que eu falei. Mas eu acho que nem um melhor torcedor e com maior expectativa do Zaragoza fosse hoje falar, pô, o Sávio fez uma história maravilhosa aqui dentro. Então, e realmente foi um momento maravilhoso. Eu acredito, e para muitos na Espanha, foi o meu melhor momento individual no futebol europeu, ainda mais do que o Real Madrid. Porque no Real. Na passagem no Zaragoza. Então, foi um momento especial. Na primeira temporada, a gente ganha a Copa do Rei contra os Galácticos do Real Madrid. Quer dizer, é aquele... casa de apostas, se você colocasse, ia dar 10, ia dar 10 por 1. 10 Real Madrid, 0. De 10 a 0. E ninguém imaginava que a gente fosse a Barcelona, foi no estádio Montjuïc, no estádio Olímpico, e a gente fosse ganhar dos Galácticos lá dentro, e ganhamos 3-2, a gente foi campeão da Copa do Rei, e na segunda temporada a gente ganha a Supercopa da Espanha contra o Valência, dentro de Mestalla, que é um título inédito para o Zaragoza. Na terceira temporada a gente chega mais uma final de Copa do Rei, eliminando Barcelona, Real Madrid, a gente perde a final para o Espanhol. Então, assim, foram 3 temporadas intensas, temporadas que entraram para a história do clube, para o torcedor do Zaragoza. Então, por isso que eu falo que o Zaragoza, que a gente fala muito pouco, né? A gente fala muito do Flamengo, a gente fala muito do Real Madrid, mas eu gosto de ressaltar sim, porque foi uma etapa do Zaragoza muito de um nível muito alto, assim, não só individualmente, mas coletivamente em relação à conquista de títulos também. O que tem muito valor, né, cara? Porque a gente não tá falando de uma equipe tradicional. Exatamente. Né? A gente tá falando de uma equipe que não tem esse holofote todo e que você ainda assim conseguiu fazer uma campanha excelente com ela, né? Então, e não tem essa expectativa, né? Exato. De ganhar. Exato, e da maneira que foi, por isso que a gente tem que ressaltar muito, assim, né? Porque quando você vai para um Real Madrid ou para um Barcelona, para um grande clube do futebol europeu, sempre tem a expectativa de ganhar competições importantes. Enquanto você vai para um clube que ninguém espera, quando você ganha, é algo que fica muito marcado. Fica muito marcado. Né? Isso é uma coisa que é comum, porque assim, aqui no Brasil, você jogou, você sabe, cara, começa o Campeonato Brasileiro. Hoje não, porque realmente houve uma distância muito grande aí de Flamengo e Palmeiras para os outros, financeiro e tal. Então, assim... sei lá, o Cruzeiro não tá nesse campeonato achando que vai ser campeão. Mas lá atrás, e por décadas, o campeonato começava com 12 times querendo ser campeão. Exatamente. Né? Tipo, podemos ser campeão esse ano. E na Europa há muito tempo que não é assim, né? Não é assim. E hoje na Espanha é o Real e o Barça, vira e mexe o Atlético belisca alguma coisa, mas você tem lá aquelas cartas marcadas. Assim, tu vê esse ano, por exemplo, que esse ano o Barcelona tá tão à frente que nem o Real Madrid conseguiu chegar, imagina o resto. Né? Então é um negócio que fala. Como é que foi o seu primeiro jogo contra o Real Madrid depois que você voltou pra Espanha? Foi estranho. A torcida contra, né? Não, assim, a torcida sempre, graças a Deus, sempre gostou muito de mim, assim, né? E eu acho que o primeiro jogo, se eu não me engano, foi justamente no Bernabéu. A gente empatou 1-1, foi gol do Villa, Zaragoza e Real Madrid. Mas assim, é muito estranho, porque você está acostumado com o clube, né? Você tá, até o vestiário ali, o Bernabéu, o vestiário à esquerda. Eu lembro quando eu cheguei no primeiro jogo, você tem que ir para a direita, cara. É meio estranho, assim, você está contra o seu ex-time, mas é um processo também natural, profissional. Mas eu fui bem recebido. Fui bem recebido. Legal. Foi bom. E aí, conta pra gente um pouco como é que foi essa final aí, esse 3-2. Porque assim, os Galácticos a gente tinha, era Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo... Meu Deus. Ronaldo, tio Roberto Carlos. Raul. Né? Raul também. O Sérgio Ramos já tava... Quem? Sérgio Ramos não, né? Não. Acho que ainda não. Mas ele ficou uns 20 anos lá, mas não era ainda, né? Tava o Casilhas não jogou. Jogou outro goleiro. Mas era uma seleção. insanidade. Era uma seleção. Era uma insanidade aquilo ali. E assim, a gente pega uma época que o Ronaldo... E os caras do auge, né? Zidane, Beckham... O Ronaldo não jogou. Não jogou esse Eu jogo, acho que de todos os Galácticos,
O único que não jogou foi o Ronaldo, acho que estava machucado. Só. Mas jogou Figo, Zidane, Raul. Meu Deus. Não dá nem pra dizer graças a Deus, né? Não. O Ronaldo não jogou, mas pô, Zidane, né? Então, assim, a gente... Vocês chegaram, assim, sem... Porque a gente tem um exemplo em escala muito menor, claro, do Água Santa do Palmeiras, né? Sim. O Água Santa foi lá, ganhou do Palmeiras o jogo de ida, que ninguém imaginava que ia acontecer. Né? Um time que tem 10 anos de vida, não dá nem pra comparar e tal. E assim, eu também, e todo mundo tava dando que, cara, no Allianz o Palmeiras vai resolver isso aí, pelo amor de Deus, né? Tinha essa percepção lá, não do time, mas assim, da imprensa, geral e tal, cara, isso aí, Real Madrid vai brincar aí. Da empresa total. Da empresa total. Eu acho que, assim, o que tinha um pouco menos era dos jogadores. Acreditavam, né? Da imprensa, dos torcedores, claro, aqueles mais fanáticos que, pô, a esperança, os caras não vão sempre acreditar, né? Mas eu acho que por parte dos jogadores um pouco menos. É claro que quando a gente passa para a final, e a semifinal foi muito dura, assim, foi contra o Alavés, em 2 jogos. Tinha ainda aquele gol fora. Ainda tinha. Que eu nunca gostei, mas esse especificamente eu gostei, porque ajudou a gente. Então foi 1-1 no primeiro jogo lá em Vitória, né, no País Basco. E eu empato o jogo, faço 1-1 no final. Então a gente vai para Zaragoza já com o empate, 0-0, né? E foi justamente 0-0. Então classificamos. O Real Madrid, se eu não me engano, atropela o Sevilla na semifinal e chega à final. Então é Real Madrid e Zaragoza. Eu acho que por parte de muita gente era certa a vitória do Real Madrid. Mas isso é ótimo para vocês, não? Então, assim, a gente tinha um time, apesar da superioridade do Real Madrid, a gente tinha um time muito competitivo. O Zaragoza era muito respeitado. Então a gente criou um time ali muito intenso na marcação, muito forte, e individualmente com a esperança, e muitas vezes, que eles depositavam em mim e no Davi Villa. Tinha o Cani também, o Galete, que eram bons jogadores. E a gente vai para a final com essa expectativa. Só que com 15 minutos do primeiro tempo, um gol de falta do Beckham. E logo na jogada seguinte, o Cani, o nosso meia, é expulso. Putz! Caraca, vocês ganharam nessas condições aí, é expulso, bicho. E aí foi meio que nos primeiros... Na verdade, até o gol, dos 15, 20 minutos, o Real Madrid mandava no jogo e logo depois fez o gol e expulso. E ali foi realmente... Ali eu imaginei algo... Imagina as casas de aposta nesse intervalo aí, porque... Ali eu imaginei algo muito pior, assim, tanto que quando chegou quando o Cani foi expulso, eu ali peguei os 2, 3, 4 principais jogadores e falei, olha, ali dentro, em pouco tempo, assim, a gente vai ter que se superar aqui, a gente vai ter que correr dobrado, o triplo aqui, porque senão a gente vai tomar uma enfiada aqui, não tem jeito. E parece que algo aconteceu ali, cara, que foi um pouco surreal, assim. A gente com 1 a menos, com 1-0 pro Real Madrid, a gente cresce de uma tal forma, a torcida vem com a gente, que era uma torcida dividida, então meio lá no estádio em Barcelona, e sobe, e a gente começa... E o Real Madrid começa a sentir um pouco essa... E logo em seguida eu faço uma jogada pela esquerda, eu cruzo e o Dani faz o gol 1-1. E dá uma... E no final do primeiro tempo, uma jogada do Villa, pênalti, o Villa faz 2-1 pra gente. Com 1 a menos. Pô, já vai tranquilo. Então aí volta pro segundo tempo, o Roberto Carlos, primeira jogada, falta o Roberto Carlos 2-2. De falta de novo. E vai com 1 a menos, 2-2, 2-2. E aí começa a prorrogação. E era um jogo único, né? Jogo único. Tá. E no primeiro tempo de prorrogação, o Guti é expulso do Real Madrid. E aí equilibra um pouco mais. E no segundo tempo da prorrogação, o Galete me acha lá um chute de fora da área, 3-2, e acaba o jogo ali. E é uma loucura, porque ninguém acreditava. Nem mesmo o torcedor do Zaragoza acreditava. Tanto que a gente chega na comemoração ali, recebe troféus e tal, e vamos pro hotel, pô, vamos comemorar. Não tinha comemoração, cara. Que não tinha nada preparado. Não tinha preparado nada pra gente. Caraca. Nem o clube.
Então não tinha um jantar, não tinha nada, porque eu acho que nem o clube acreditava. Então foi realmente você fala, pô, foi um título... Para mim foi o título mais difícil que eu consegui na minha carreira. Esse. Porque ali foi de superação total. Superação. Você está jogando contra um time muito superior tecnicamente. Então foi muito especial, assim. Essa Copa do Rei foi algo muito marcante para a história do torcedor, para a história do clube, assim. Cara, deve ser muito maneiro. Tu tá do outro lado e tu olhar a cara de choro do Beckham indo embora, Zidane, aqueles caras tudo com... E foi um pouco essa sensação. Foi essa? Quando eu olho assim, ninguém acreditava. Roberto Carlos foi falar contigo depois? Não, eu fui falar ali com alguns, vários eu tinha jogado, fui cumprimentar e tal. E depois cumprimentei um pouquinho ali, vou comemorar, né? Porque... Pô, claro, ganharam. Foi importante, ele foi importante. É engraçado falar desse time, porque esperava-se muito mais dos Galácticos, na realidade, sim, né? Certeza. Em questão de resultado esportivo. E não aconteceu. E é um dos times mais comentados até hoje. Sim. Você fala os Galácticos, é muito mais pelos caras que estavam juntos do que pelo resultado. Era o Luxemburgo técnico desde que o Luxemburgo ficou um tempo lá. Ele acho que teve um tempinho, foi no começo ali. Mas aí não pode mandar o Renan Ronaldo pra subir. Não, o Florentino mandou o... Não, mas teve uma etapa. Eu joguei contra o Vanderlei também. Jogou também lá. Foi eu pelo Zaragoza e ele pelo Real Madrid. Caraca, que doideira, cara. Cara, deve ser incrível essa sensação de superação, né, cara? Meu Deus. Porque assim, você tá jogando com um dos times que naquela época era o time mais comentado, mais valioso e o time com... Cara, pelo amor de Deus, o Ronaldo não tava, mas Zidane... Não, o time era muito forte. Pô, pelo amor de Deus, cara. Zidane, Beckham, Figo, Ronaldo, Raul... Caralho. Cara, imagina vocês no vestiário depois, a loucura, cara. Foi loucura. Loucura, sim. Foi um pouco... Sensação que a ficha vai começar a cair depois, assim. Quando você chega em Zaragoza, o torcedor te esperando, com aquela festa, você, caraca, a gente não tá acreditando ainda, sabe? Mas foi um momento assim de superação mesmo. E logo depois teve uma outra superação, que foi contra o Valência, na Supercopa da Espanha, a mesma coisa. O Valência na época era um time muito mais forte que hoje em dia, era o campeão espanhol, tinha um time muito forte. Quase... O Valência vem de uma sequência de 2000, 2001, finalista de Champions, seguidos, assim, e logo vem 2003, 2004 campeão espanhol. Então era um time muito forte. E a gente vai para essa final também. Depois de perder o primeiro jogo em casa, 1-0, a gente vai para Mestalla e faz um 3-1 dentro de Mestalla lotado, e que ninguém acreditava também, né? Que a gente aí foi campeão da Supercopa da Espanha também.